preso é mais do que um sonho a alcançar. Lutamos juntos, prontos pra nos levantar. Liberdade é nosso lema, vamos celebrar. Medo do passado, não podemos recuar. O futuro é nosso, é hora de brilhar. Mãos unidas, prontos pra lutar. O Brasil merece mais, por amor e paz. Um povo forte que nunca se desfaz. Cristo é nosso guia no amor que traz. Unidos na luta somos capazes demais. Temos uma voz que não se pode calar. Cada cidadão sabe seu lugar. Pelos direitos vamos nos posicionar. Apenas com amor, juntos vamos triunfar. Mudar o mundo começa em nós. Caminhando juntos, somos a nossa voz. O Brasil merece mais, por amor e paz. Um povo forte que nunca se desfaz. Cristo é nosso guia no amor que traz. Unidos na luta somos capazes demais. O Brasil merece mais. Pet felicidade. Um povo forte que nunca se desdade. Amor te idade. Unidos, malucas, estamos capazes de idade. Inciso 2 da Lei 12.150 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 124 dias multas que deverão ser calculados à razão de 2 salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar o réu Walter Souza Braga Neto, por unanimidade, quanto ao crime do artigo 359-L e, por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, quanto aos artigos 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605 de 98, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 26 anos, sendo 23 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal.
Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux votou na dosimetria apenas em relação ao crime do artigo 359-L do Código Penal. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Anderson Gustavo Torres, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Almir Garnier Santos, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, caput, parágrafo 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput e artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 84 dias multa que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenado por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por infrações dos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 2º, caput, parágrafos 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, 1, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 19 anos, sendo 16 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 84 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria.
condenar por maioria vencido o ministro Luiz Fux, o réu Alexandre Ramagem Rodrigues por infrações aos artigos 359-R, 359-M, ambos do Código Penal, e artigo 2º caput, parágrafo 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.250, na forma do artigo 24 do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 50 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, em parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Quanto aos danos morais coletivos, a turma, nos termos do voto do relator, fixou como valor indenizatório a quantia de 30 milhões de reais a ser adimplida de forma solidária pelos condenados, em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.347, com correção monetária contado no dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidido juros de mora legal a partir do trânsito em julgado deste acordo. Excluído desta condenação o réu Mauro César Barbosa Cid, por não constar no acordo pactuado e homologado e nos termos da fundamentação do relator. Também foram determinadas outras providências que constam no voto proferido pelo eminente relator. Esta é a proclamação do resultado e agora eu passo a palavra ao presidente do Supremo